pessoal, tudo bem? Aqui Marcelo Bolzan falando com vocês, sou professor e coordenador aqui do curso IDEG e estou aqui para falar sobre o edital, finalmente o edital do CACD 2023. Um edital que demorou para sair, a portaria foi publicada já há algum tempo, não é? Inclusive foi até reformada a portaria. Foi publicado durante um tempo, normalmente isso não acontece, normalmente logo depois da portaria você tem o edital, mas em 2023 não foi assim. Né? Em 2023 o edital acabou saindo hoje, no dia 29 de junho de 2023. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o edital de vocês, ajudar, né, um pouquinho desse edital para vocês e ajudar quem está, né, nesse caminho, quem está começando a estudar para o CACD, como deve se posicionar, quem já está estudando há algum tempo para a prova, né, certamente é uma decisão muito importante essa, nesse momento, né, o que fazer a partir da publicação do edital, né, o que muda na tua vida, o que não deve mudar na tua vida, certo? E como se posicionar da melhor forma frente à abertura do edital. A primeira coisa é ter calma. Né? Saiba que o edital do CACD ele abre todo ano praticamente, né? Então, tirando o ano da pandemia, você sempre teve o edital na praça, então não se preocupe, né? É algo recorrente, ok? Isso significa, gente, que para quem está começando a estudar do zero, né? Ou seja, está começando, né, a pegar o ritmo do estudo, não é? Mas ainda não passou por todas as matérias, ainda está consolidando alguns temas de estudo mais profundos, tudo isso. É evidente, né, gente, que muito no início da preparação, a tua chance num concurso como esse, né, numa prova de altíssimo desempenho, é uma chance mais limitada. Okay? Então, né, o que eu quero dizer é que não é a média, né? Não é a média da aprovação, né, quando você está começando a estudar. É evidente que você vai se capacitar. Okay? Então, muitas vezes, para quem está começando, não vale a pena você investir todo o seu dinheiro em cursos, né, voltados para a primeira fase do CACD, que é a prova objetiva, né? Talvez valha a pena continuar investindo em cursos teóricos, num estudo mais extensivo, num estudo de longo prazo, para consolidar o conteúdo, para consolidar bem o seu material, saber, né, que você só aprende bem quando você escreve, né? Isso é algo fundamental, a gente fala isso no IDEG há mais de 10 anos, faz parte da metodologia da escola, não é? Você consolidar o seu material, ok? Então, para quem está começando, talvez esse seja o melhor dos escopos. Isso significa que quem está começando não vai fazer a prova, né? Porque está começando? É claro que não. Veja, se você tem um único dia de estudo para o CACD, você vai fazer a prova. Por quê? Porque essa prova vai te dar parâmetro. Essa prova vai te mostrar como é a realidade daquele concurso. Ainda que você faça essa prova sem grandes consciências, você ainda está amadurecendo todo esse processo de estudo, mas você vai fazer a prova, né? Se você puder, evidentemente, faça a sua inscrição e vá fazer a prova, e em frente à prova, toda a prova é uma potencial porta, não é, para um cargo. Então, assim, nunca deixe de fazer a prova com toda a garra possível, com toda a profundidade e com toda a atenção, né, que você pode ter, tá bom? Então, vale a pena fazer a prova, não deixe de fazer a prova, e mais do que isso, fez a prova, saiu da prova, ao corrigir já vá coletando as estatísticas, né, sobre aquela prova que você fez. Quais são os temas que caíram na prova, o que você mais errou, o que lhe parece algo mais próximo, pode gerar uma certa facilidade, quais são os temas de maior dificuldade, maior restrição, que você não entendeu nem o que o cara te perguntou, não é? Então é razoável pensar que vale a pena criar esse banco de informação, né? Essa estatística é algo fundamental, isso vai ter um valor enorme para você no futuro. Então não deixe de fazer a prova qualquer momento que você estiver da sua preparação. Vale muito a pena. Agora, para quem já está caminhando nessa preparação, né, há algum tempo, é claro que a prova é indispensável, vale a pena fazer não só para
obter essas estatísticas, não é? Mas também para você conseguir avaliar como você evoluiu de um lado, de um CACD para outro, né? De que lado da história você conseguiu, a que lado você conseguiu chegar, não é? Então, é importante mensurar de uma prova para outra qual foi o acréscimo de desempenho, em quais matérias você teve esse salto agregativo, inclusive porque você pode posicionar a qualidade do teu estudo em relação a isso, a qualidade da disciplina, não é, que você tem ali dispensado ao teu estudo. Então não deixe de reunir estatísticas em nenhuma prova do CACD que você fizer. Todas são fundamentais. Ah, Bolzan, estatísticas de simulado valem? Claro que não. Simulado, gente, não é prova, né? Simulado é algo que gera mais confusão do que garantias, ok? Nenhum professor, né, nenhum corpo docente vai conseguir fazer uma prova minimamente semelhante à métrica utilizada no CACD. Então não façam isso, tá? O simulado é um passatempo, não é uma coleta, né, de informações reais para o teu estudo, tá bom? Existem outras formas de coletar isso ao longo do estudo, mas a melhor estatística, né, aquilo com o que você realmente tem que lidar e o melhor parâmetro é o teu desempenho na prova do CACD, não é, que você faz lá todo ano, ok? Isso é algo muito importante, então vale a pena trabalhar com essas estatísticas, né? Evidente, quem já está estudando há algum tempo, faz sentido você, neste momento, entrar, não é, no mundo do TPS, entrar no modo, né, pré-TPS. Isso é muito importante, afinal de contas você vai, nesse momento, deixar um pouquinho de lado o teu estudo extensivo, o teu estudo mais teórico, para conseguir realmente se aprofundar, né, em toda aquela técnica, desenvolver todas aquelas competências, tá certo? Que são necessárias para uma boa prova objetiva, para você conseguir transformar o teu conhecimento teórico em pontuação, fazer esta conversão. E isso é algo que precisa ser treinado, isso precisa ser desenvolvido. É lógico, né, gente, que você não está desenvolvendo isso só agora, você já vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, ao longo dos seus estudos, cotidianamente. Mas nesse momento vale a pena gerar uma dinâmica de estudo que está muito pautada, muito parametrizada em revisão de tudo aquilo que você já tem nos teus cadernos, no teu material de revisão, seja mapa mental, seja uns cards, o que for, né, o que você estiver lá usando para essa revisão. Então está na hora de fazer revisões cíclicas agora, revisões bastante intensas e, ao mesmo tempo, executar exercícios constantemente. Existem matérias que você não precisa fazer questões que são autorais, né? Professores fazem. Por economia, por exemplo, não tem por que você fazer uma questão autoral, né? Você tem um banco de questões imenso, né? Não só do CACD, mas de bancas, né? Principalmente do Sebrasp e do IADES, que dão conta, né, de todo mundo da economia que está no edital de vocês. Então, não há necessidade nenhuma, né? Por outro lado, política internacional, né, geografia, são matérias que demandam um esforço um pouco maior do docente na construção de questões, né? Isso é bastante importante. Então, vale a pena fazer, mas tem que saber também qual é o docente que está fazendo, né? Você precisa ter métrica para isso, não é uma coisa que o cara inventa da cabeça dele, não é assistindo televisão, não é isso, tá? Precisa ter parâmetro para fazer isso, precisa ter métrica, precisa entender a banca para você conseguir fazer isso, né? Aqui no IDEG a gente toma o maior cuidado com esse tipo de construção, tá? Então, nesse momento você vai fazer listas, nesse momento você vai fazer revisões constantes e vai ter que passar por todo o edital que você estudou, de forma revisional. Né? Isso é que vai consolidar ali a matéria e, naturalmente, é o que vai te fazer transformar esse conhecimento todo acumulado em pontuação nas provas, ok? E sempre lembrando que essa pontuação ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser mensurada. Isso é algo importante, até para você conseguir saber a tua performance, tá bom? Então, nesse sentido, você tem essa evolução. Claro,
não é? Então, faz todo sentido do mundo você se preocupar com uma preparação voltada para a prova de primeira fase, né? Faz todo sentido você buscar qualidade nesta preparação, ok? Uma coisa muito importante, gente, é não estudem apenas exercícios. Quando eu digo isso, não estudem apenas exercícios secos, tá? O que eu quero dizer? Não é só você pegar lá uma lista de exercícios sobre, vou pegar minha matéria, economia. Não é só você pegar lá uma lista de exercícios sobre mercado monetário e resolver as questões e achar que no final do dia você estudou ou revisou o mercado monetário. Veja, só faz sentido você trabalhar exercícios, só faz sentido você se preparar para o TPS, né? A partir de exercícios, se isso vier acompanhado, evidente, de uma revisão teórica, ou seja, você tem que ter acesso a uma estrutura revisional. Ela pode, essa dinâmica revisional, ela não necessariamente precisa estar no desenvolvimento das questões, né? Ou na execução das questões. Mas você precisa ter acesso a uma biblioteca revisional. Você precisa ter acesso à capacidade ali, né, de tirar dúvidas sobre conceitos, de revisar todos os conceitos e de uma forma bastante profunda, da forma como você aprendeu lá no teu curso teórico. Okay? Então, isso é um detalhe muito importante que eu vejo muitas vezes que os alunos e as alunas acabam esquecendo, né? Muitas vezes os alunos e as alunas acham que vão conseguir revisar a matéria apenas por exercícios. E não é isso, né? Na verdade, o exercício ele é uma aplicação de uma revisão que você já fez ou vem fazendo. Então, você precisa ter uma base para a revisão, aulas revisionais, mapas mentais, flashcards, alguma coisa assim. E, além disso, precisa ter listas. É isso, né? Esse é o conjunto de ferramentas que você vai utilizar nesse momento, né? Até o TPS, para conseguir passar por todo o edital. Evidente que, além disso, você tem todo um direcionamento bibliográfico que é necessário. Nesse momento, não é ideal que você fique abrindo novas frentes de leituras. Eu não li as referências bibliográficas durante o curso teórico, então agora eu vou ler todas. Não, você não vai, porque não vai dar tempo. Né? Não é esse o momento. Tá? Nesse momento, você tem que pegar indicações bibliográficas que são muito específicas, que são muito diretas. Elas são muito menos contemplativas e muito mais objetivas. E isso vai fazer diferença. Então, eu falo isso como professor. Né? É infinitamente mais difícil você montar indicações bibliográficas em um curso pré-TPS, em que eu tenho ali, né, que capacitar uma pessoa em um escopo revisional em 8 semanas, como é o caso, né? A gente tem de hoje até o dia do TPS 8 semanas. Em 8 semanas eu tenho que fazer o aluno ou a aluna passar por todo o edital de uma forma, né, pesada, densa, da forma como a banca espera. No entanto, né, eu preciso fazer essas pessoas passarem rapidamente por isso. Então, a bibliografia ela tem que pegar pontos-chave da matéria. Né? Não é indicar qualquer coisa nesse momento, porque você não vai ter tempo para ler. Você vai tirar tempo do aluno, da aluna, e isso compromete todo um estudo. Então, não é a hora. O ideal agora é, né, um conjunto ali de leituras que são muito específicas, muito bem delimitadas, que funcionam. Né? Não é a hora de ficar inventando coisa. Certo? Tem que, né, ser muito objetivo. Acho que esse é o ponto fundamental aqui. Principalmente para as pessoas que já estão, né, ali em um estudo mais avançado, já muitas vezes passaram no TPS, conhecem a prova de uma forma mais global. Realmente, essas pessoas elas precisam de um foco na leitura. Né? Elas já carregam muita leitura, né? Uma carga de leitura muito grande. Então, agora é hora de objetivar de fato essas leituras. Leitura, gente, num pré-TPS, não pode passar de 5, 10 páginas. Né? É a leitura bem específica para um dia, aquilo que você precisa para ir lá fazer a prova. Tá? Então, muito cuidado com indicações muito gerais. Né? Isso é algo
importante, tá? Vale muito a pena. Um curso, né, ou um estudo que, na minha opinião, seria algo, né, global, né, aquilo que vai te preparar, de fato, é o que a gente conseguiu fazer aqui na escola recentemente com a reforma pedagógica e que ficou muito legal, né? A turma que fez o pré-TPS na primeira edição gostou muito, né? A gente recebeu vários elogios por isso e realmente ajudou as pessoas, né? A gente conseguiu perceber isso muito claramente. O desempenho foi muito positivo, né? Então, você tem aulas, você tem as listas, né, semanais, você tem a curadoria de leitura, que são as orientações específicas, e tem também o conjunto de mini-aulas revisionais, né? Isso tudo gera um conjunto de ferramentas que vai, né, te tomar aí de 2h30 a 4 horas semanais para cada uma das disciplinas, e vai te fazer passar por todo o edital, né? Nós conseguimos criar esse escopo, ficou muito bom esse modelo, e eu não vou mexer nesse modelo, né? Acho que é um modelo que vai durar bastante tempo, muito pouca coisa a gente teve que corrigir agora para a segunda edição, né? A gente vai fazer a segunda edição a partir agora do dia 3 do 7, já vai ter a segunda temporada, a segunda edição. Deu muito certo, né? Depois dá uma olhada lá no nosso site que vocês vão ver toda essa estrutura, tá? Ficou bem legal. Uma coisa muito interessante, né, no edital que veio publicado agora é o aumento de vagas, né? Então a gente aumentou de 34 para 50 vagas, é um acréscimo considerável e muito bom, né? Muito necessário, né? Para uma prova que estava né, esmagada ali, né? Um conjunto de contratação que estava esmagado na administração pública brasileira, um cargo tão importante, estava esmagado durante tanto tempo. Acho que agora vai expandir, tende a expandir. Uma outra boa notícia, né, nesse sentido, é que você tem aí da primeira fase, que é o teste pré-seleção, né, do TPS, para a segunda fase, ao invés, né, de 250 aprovados e aprovadas, né, que foram classificados, né, que passaram, né, para a segunda fase, você tem 400 pessoas. Então vão 400 pessoas para as fases discursivas, né, do CACD, e isso era absolutamente desejável. Olha, de modo geral, o edital de 2023 é excepcionalmente melhor do que o de 2022, né? Em temporalidades, né? Toda a delimitação das matérias, né? Ficou muito bem construído esse edital, né? Aí realmente teve um salto qualitativo bem interessante, né? Bem interessante. O que acontece, né, nesse edital que foi publicado hoje, no dia 29, né, de junho de 2023, é que além do aumento do número de vagas e do número de pessoas que vão às fases avançadas, né, do CACD, você manteve a estrutura da prova, né? Então, a primeira fase, o teste pré-seleção, é composto por exercícios objetivos, em que você tem que julgar certo ou errado. Se você errar 2 assertivas, você anula uma, né? Essa é a punição que já vem sendo adotada pelo IADES há algum tempo, não é? E ao mesmo tempo o teste de pré-seleção, o TPS, ele tem caráter eliminatório, né? Então ele não acumula valores para as próximas fases, né? Ele não é classificatório, é só eliminatório. É um funil, passou, não passou, né? Só no ano que vem, certo? É um formado por 73 questões, né? Com 4 assertivas, né? Cada uma, né? Houve uma mudança, falando do TPS, houve uma mudança na distribuição métrica da prova, né, da distribuição do peso das matérias, né? Então, você aumenta uma questão em língua portuguesa, diminui uma questão em política internacional, 4 matérias, portanto, ficam com 11 questões cada uma: História do Brasil, História Mundial, Política Internacional e Língua Portuguesa. Logo depois, inglês, né, língua inglesa, com 9 questões, e aí você tem um remanejamento de uma questão
de direito, DIP e direito interno, uma questão sai de economia e vai para direito, né, para direito interno e DIP, então fica economia com 7 questões e direitos com 7 questões, e geografia fica com 6 questões. Equilibraram a prova, né? Quer dizer, essa é um equilíbrio bem interessante do seu ponto de vista métrico, né? Bom, uma coisa que eu já até disse para vocês, né, que entre a publicação do edital e o TPS são 8 semanas. Depois do TPS, ok, você tem 3 semanas para a segunda fase do CACD, que é composta por uma prova discursiva de língua portuguesa, né, uma redação, um resumo e um exercício de interpretação, análise, né, o comentário, ok? Tem que atingir nota mínima de 60 pontos, né, de 100, tá, nessa prova. E essa prova vai acontecer no dia 19/6, né? Então, como a prova do TPS né, no dia 27, se eu não estou enganado, no dia 27 de agosto, né, a prova de segunda fase de português é no dia 16/9, setembro, e a de inglês é no dia 17/9. Na prova de inglês, né, do dia 17/9, você vai ter que fazer uma redação, uma tradução, uma versão e um resumo. Tá? É uma prova que tem critérios importantes, né, ali de correção. A nota mínima é de 50, não é uma prova fácil, nada fácil. Eu recomendo fortemente que vocês vejam a live com a professora Selene Candian, né, vai acontecer amanhã, né, no dia 30, né, do 6, certo? Se eu não estou enganado, é às 8 horas da noite, às 20 horas, né? Aliás, mentira, não é às 8 horas, não. É às 17 horas aqui em horário de Brasília, certo? Às 17 horas no horário de Brasília, né? Então, a palestra com a Selene Candian, professora de inglês queridíssima, sensacional, né? Uma professora extraordinária, uma das maiores professoras que eu já conheci na minha vida. Trabalho nesse mundo de preparação a concurso público há mais de 20 anos e poucas vezes eu conheci um trabalho de excelência como o da Selene Candian, né? É algo realmente genial o trabalho que ela faz, uma estudiosa, né, profunda estudiosa do CACD, conhece critérios, vale muito a pena ouvir o que a Selene tem a dizer, certo? Então é no dia 30/6, amanhã, às 17 horas, horário de Brasília, tá? Não perde não, porque ela vai falar sobre tanto o TPS quanto a segunda fase, e ela tem muito mais categoria do que eu para falar sobre inglês, né? Vale muito a pena. Tá? Vale realmente muito a pena, é uma live imperdível, tá? E depois, né, você tem aí então 3 semanas entre o TPS e a segunda fase, e da segunda fase para a terceira fase são 6 semanas, né? Então é um tempo aí interessante, né, que se tem para fazer uma boa revisão, para desenvolver competências para essas fases discursivas. Tá? É realmente um tempo bom, né? Dá para fazer uma boa prova. Nesse sentido, em vista dos últimos anos, é uma prova mais confortável, um edital mais confortável para desenvolver esse trabalho. Assim como a segunda fase, a terceira fase tem caráter eliminatório e classificatório. Então aí a nota vai ser computada, né? Tem que tomar cuidado, porque tem que ir bem nessas provas, né? As provas da terceira fase vão acontecer no dia 27, 28 e 29 de outubro, não é? Né? E as provas discursivas são compostas por 4 questões para cada uma das matérias, incluindo, né, francês e espanhol, que tem uma outra estrutura, mas para as matérias, de modo geral, você tem aí 4 questões discursivas, algumas delas, as maiores questões vêm com 90 linhas e outras questões em outras disciplinas
as questões maiores têm 60 linhas e em algumas disciplinas as questões menores têm 60 linhas e nas outras disciplinas tem 40 linhas. Tá? Então é mais ou menos essa a distribuição. Para francês e espanhol você tem um resumo e a versão em cada uma desses idiomas. Cuidado com esses idiomas, né? Vira e mexe, isso roda as pessoas lá na terceira fase. Não são idiomas desprezíveis, tem que estudar mesmo, né? São notas que não são altas, né? Cuidado com isso, principalmente francês, é uma matéria bem complexa, isso pelo menos que eu vejo com os alunos, não é? E tem que somar 360 pontos, né? De nota mínima, certo? Com cada uma das provas valendo 100. Não é? Então, é mais ou menos essa a estrutura. E, claro, né, existe um ganho ali, né? Para você ter ideia, no CACD de 2022, no edital, o que você tem é o seguinte, olha, 8 semanas entre a publicação do edital e o TPS, se eu não estou enganado. Depois do TPS para a segunda fase, foram 2 semanas só. E depois, né, da segunda fase para a terceira fase, foram 4 semanas. Então, foi muito mais condensado esse tempo. Né? Agora não, agora tem uma maior temporalidade, o que não é tranquilo, mas é melhor. Tá ok? Então, esse é o escopo, né, da prova. É claro, né, gente, que vale a pena se voltar agora para o TPS. Né? Eu deixo aqui a recomendação dos cursos do IDEG para o pré-TPS. Né? Deixo aqui, né, a recomendação lá do CACD inglês, do curso da Céline Candian, que eu já falei. Deixo a recomendação aqui dos cursos, né, do curso lá de História, né, do Luigi Bonafé, lá do site dele. Certo? Então, são cursos que eu recomendo claramente. Vamos trabalhar juntos, né? Venham conhecer o trabalho do IDEG e desses outros professores e da professora Céline Candian. São realmente trabalhos excepcionais, tá certo? Se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos, é só entrar lá no nosso site. Tem uma página dedicada ao curso pré-TPS, né? Nessa segunda edição que a gente está fazendo. Se você não viu a primeira edição, não tem problema nenhum. Né? Se você quiser ver os dois, também dá. Certo? É só entrar lá e fazer sua matrícula. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Espero que tenha dado um panorama geral aí sobre esse edital, né? Do que vai rolar nessa prova, de como se preparar. Eu não quis aqui me alongar muito, fazer uma live, nem nada disso, falar sobre o edital, porque acho que vou tomar tempo de vocês. Eu prefiro fazer posteriormente uma live sobre economia, né, no TPS. Acho que aí é algo que que pode ajudar mais sob o ponto de vista técnico. Tá? Aqui, na verdade, é muito mais um comentário sobre o edital. Obviamente, você não vai deixar de ler o edital, porque eu já vim aqui contar algumas coisas que foram modificadas no edital, né, ou a própria estrutura do edital, certo? Se você entrar lá no edital, você vai ver que em história teve mudança, né, ali nos temas pedidos, em política internacional principalmente, né, muito importante, muito boas as inclusões no edital nos temas de política internacional. Então tem que ler o edital, né, gente? Tem que conhecer os critérios de correção, tudo isso, tá bom? E aí, né, dá uma olhada lá, certo? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, forte abraço para todo mundo, bons estudos e vamos junto para essa prova aí, porque vai ter, né, muita coisa para ser feita até lá. Valeu, gente! Tchau, tchau!